E hoje nós vamos para o capítulo 4 de Juízes. Na última oportunidade estudamos o verso 31 do capítulo 3, falamos sobre Sangar, aprendemos que Deus usa esse homem para libertar Israel em um tempo muito difícil, em um tempo em que Israel estava cercada por seus inimigos, sem exército. Sangar se levantou e com uma lança, com uma aguilhada, na verdade nem era uma lança, era uma ferramenta de trabalho, Deus usou esse homem para libertar, ou pelo menos para vencer 600 filisteus. E os comentaristas dizem que ele foi um tipo de pequeno juiz, porque de fato essa libertação não durou muito tempo. E nós temos já no capítulo 4 a introdução de uma época em que Israel vai sofrer muito. E nós vamos estudar hoje o capítulo 4, de 1 a 24, e para início do nosso tempo na Palavra de Deus, eu quero ler com os irmãos os versos de 1 a 16, em seguida teremos mais uma palavra de oração, tá bom? Capítulo 4, versos de 1 a 16, do livro de Juízes, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Hazerote e Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Hazerote e Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Hazerote e Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar sequer um. Vamos ler até aqui e vamos orar. Pai, obrigado pela sua misericórdia, mais uma vez
Abençoa o seu tempo agora, o nosso tempo agora aqui nessa palavra, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor registrou essa história e nós podemos aprender com ela de como o Senhor é vencedor, como o Senhor luta as nossas batalhas. E nós te amamos e te glorificamos porque o Senhor tem sido tão maravilhoso com o seu povo. E obrigado e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma história longa, né? Mas uma história muito interessante. O livro de Juízes, ele é um livro maravilhoso. Não sei se você tem lido, mas é um livro que te pega, né? Tem muitas histórias, muita ação acontecendo no livro. E aqui não é diferente. O título da mensagem de hoje é: O Senhor sempre vence a batalha. O Senhor sempre vence a batalha. E você pode gravar isso na memória, que Deus sempre vence a batalha, mas não é qualquer batalha. Ele vence a batalha pelo seu povo, ou as batalhas do seu povo. Deus sempre vence, ele sempre luta pelo seu povo. Eu não sei se você já reparou, se você já em algum momento da vida prestaram atenção que em nosso dia a dia, muitas vezes nós somos beneficiados por causa do serviço de outra pessoa. Em alguns momentos, uma pessoa, em outras circunstâncias, mais de uma. Por exemplo, eu sei que aqui muita gente gosta de esporte, futebol, eu gosto muito. No esporte, por exemplo, no futebol, você se beneficia se você está jogando um futebol que tem 11 jogadores em campo, você é um. Se você é o camisa 9 ali, o centroavante, o goleador, né? Você vai depender de outros jogadores para que eles marquem, roubem a bola, tomem a bola do adversário e toquem para você marcar o gol. Então você depende dos outros 10, que o goleiro faça as defesas, o zagueiro, né, faça a marcação. Então no futebol é assim. No tênis, a mesma coisa. Fala, mas como assim no tênis você depende de alguém, né, que é só um? Você depende do oponente. Porque se o oponente não fizer o serviço, né, não sacar, como é que vai ter jogo de tênis? Você depende do outro lado lá, que vai colocar a bolinha em jogo e você vai poder então ter a partida. Então há uma dependência, você é beneficiado mesmo pelo seu oponente. Em outras situações da vida, talvez as irmãs, aqui alguns irmãos também, que vão ao mercado. É terrível ir no mercado, né? Ainda mais 5 horas da tarde, 6 horas, ali é lotado. Mas você, queira ou não queira, por mais que é um momento de sofrimento, né? Você tem que passar ali no caixa e pagar a conta que não está fácil, né? Mas você é beneficiado pelo serviço de outras pessoas. Por exemplo, você vai ter ali o caixa, a pessoa que fica no caixa, você tem o repositor, aquela que o produto está acabando, você, em vez de procurar na caixa, a pessoa já está lá para tirar da caixa e colocar na prateleira. Você já sabe qual é a seção. Então, há uma equipe ali no supermercado, coordenado, né, pelo gerente, pelos supervisores, para facilitar a sua vida quando você entra no mercado. Você gosta de ir no mercado que está tudo bagunçado, tudo fora da gôndola, tudo o preço trocado, é horrível, né? Mas quando está tudo ajeitadinho, é tão bom, né? Pelo menos essa experiência, essa parte de encontrar o que você está procurando, é muito bom. É difícil ter que pagar, né? Mas faz parte. Mas você é beneficiado pelo serviço de pessoas que você talvez nunca vai conhecer na vida. Você não está interessado em saber quem foi o repositor que colocou aquele produto que você estava procurando, né? Que você passou 1 ou 2 vezes, não achou e de repente ele apareceu lá. Alguém foi lá e repôs. Somos beneficiados no dia a dia por serviço de pessoas que nós nem conhecemos. A verdade é que na igreja também você é beneficiado por serviço de pessoas que você talvez não tem tanto conhecimento. A igreja, ela é um time, é um sistema que funciona com a coordenação de alguém. Aí você pensa, é o pastor. Não. Quem é que coordena a igreja? Quem é que dirige o povo? Quem é que luta a batalha pelo povo? É um só. O pastor, o líder, o presbítero, como o bom batista, né? O pastor, ele é alguém que está encarregado, ele é alguém que está a serviço daquele que de fato é quem governa, aquele que de fato é quem comanda, o Senhor. E é o Senhor que luta a batalha pelo seu povo. E Ele usa as pessoas que Ele escolhe. E a história que nós temos aqui diante de nós vemos isso muito claramente. Não é apenas um juiz, dessa vez, como foi no caso de Eude, de Sangar, de Otiniel,
Não, agora nós temos aqui pelo menos 3 candidatos a juiz, né? Nós já vimos o nome de uma delas, que é Débora. Nós temos Baraque, e mais à frente você vai descobrir o nome da terceira personagem, né? Mas aqui nós vemos que Deus, Ele, mais uma vez, vê o seu povo em um desvio. Os versos de 1 a 5 apresentam para nós aquele ciclo. Lembra o ciclo que acontece no livro de Juízes a todo tempo? Parece que a coisa não muda, né? O povo se desvia do Senhor, o Senhor manda o castigo pelo pecado, da desobediência, da idolatria, o povo sofre, o povo sangra e o povo se arrepende, e aí Deus ouve o clamor, o pedido de socorro e envia o alívio, a libertação. Mas quando morre aquele juiz, aquele libertador, o que o povo faz de novo? O que o texto diz, né? Que os filhos de Israel tornaram ao quê? Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E é interessante que um comentarista diz que o pecado ele é bem assim, ele não tem muita novidade. É sempre a mesma coisa, ele é monótono, ele não é, como a gente fala que a pessoa tem uma habilidade de se reinventar. O pecado ele não tem essa capacidade, né, essa criatividade, ele é sempre a mesma coisa. No entanto, isso não foi suficiente para o povo de Israel poder perceber o dano que o pecado causa e o sofrimento que ele traz. Parece que o povo tem uma necessidade de experimentar o pecado e mais tarde os seus resultados. Parece que o povo tem um prazer nisso, porque eles provam da libertação, provam do cuidado de Deus, e logo que o juiz morre, o povo se desvia de Deus. E aqui nós podemos ver algo do que acontece no dia de hoje. Quando você lê o livro de Juízes, você fala, mas que povinho cego, que povinho tolo, que povinho tonto. Deus acabou de libertar eles e agora de novo eles tornam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, estão deixando o Senhor, é isso que eles estão fazendo. E hoje na nossa vida não é diferente. Quantas vezes você, ou o pecador de hoje, eu e você, não tivemos um livramento, Deus não cuidou de nós e logo em seguida nós estamos tropeçando e caindo e se enfraquecendo, afrouxando as rédeas da vida espiritual. Quantas vezes você não viu histórias de pessoas que se desviaram de Deus e sofreram por causa do pecado, do desvio, da desobediência, porque preferiram seguir o seu desejo, o seu coração pecaminoso, porque é o que acontece com Israel. Quando diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é que eles decidiram tirar Deus do trono e eles passaram a reinar. E toda vez que isso acontece, o pecado faz o quê? Ele traz seus resultados, que é a mesma coisa. Um rei perverso, um rei pagão, um rei terrível, sem escrúpulos algum, ele vai possuir a nação. Deus diz que ele entrega a nação para um homem chamado Jabim, rei de Canaã, com 900 carros de ferro. Ele entrega Israel nas mãos desse terrível governador, esse rei, que tem um comandante cruel, impiedoso, implacável, chamado Sísera. Israel de novo está debaixo do pecado, das consequências do pecado. Isso exemplifica muito do que nós vivemos hoje como igreja. Não serve ou não é suficiente observar aqueles que sofrem as consequências do pecado. Nós temos que errar para poder sangrar, para quem sabe, se Deus for misericordioso, o sofrimento nos trazer de volta para Ele. Infelizmente, parece que a natureza humana, ela tem prazer nisso. É como o pessoal lá no Pará dizia, peão só presta sofrendo. O pecador parece que só vai prestar, só vai valer alguma coisa quando ele sofre. Ele não consegue entender a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, a exortação divina. Ele precisa sofrer. E parece que é o caso de Israel. 20 anos de sofrimento,
debaixo das mãos desse terrível rei Jabim, com seu comandante Sísera. Eles se distanciaram de Deus e agora experimentam o sofrimento causado pelo pecado. O pecado não inventou nada de novo. O pecado foi a mesma coisa. Eles se distanciaram e vem agora um rei terrível. Eles haviam passado 430 anos, pelo menos, no Egito, lembra? Debaixo da mão de Faraó. Deus levantou Moisés, Arão, e Deus arrancou Israel de dentro do Egito, com mão forte e poderosa. Eles sofreram mais tarde no deserto. Deus levanta Josué e introduz o povo na terra prometida. E agora eles, na terra prometida, abandonam Deus mais uma vez. Já tivemos 3 juízes, 3 homens levantados por Deus para libertar Israel dos seus inimigos, e o povo pela terceira vez, torna a cair. Mais uma vez, torna ao pecado. Essa é a condição caída do homem. O homem, ele é isso. Ele ama o pecado. Mas é interessante que o nosso Deus também, ele continua o mesmo. Porque quando Israel clama debaixo do sofrimento, Israel pede socorro, nós vemos que o nosso Deus, ele não abandona o seu povo. Ele não vira as costas, ele não muda, ele é sempre o mesmo. E por causa do seu amor, das suas promessas para com o seu povo, ele vai de novo realizar uma libertação, um livramento. Ele vai, agora não através de um libertador apenas, como Eude, Otiniel e Sangar, mas através de uma equipe. Através de uma equipe, ele vai derrotar Jabim. O Senhor vai batalhar pelo seu povo. E como sempre, ele vai vencer, porque Deus nunca perde a luta. Ele sempre vence a luta pelo seu povo. E a primeira pessoa que Deus tem preparada para realizar a sua vitória, para batalhar pela sua glória, aparece logo no começo do capítulo, verso 4. Diz que o povo de Israel clamou, verso 3, Israel, e clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Alguém disse que esses carros de ferro nessa época era o armamento mais avançado da época. Um carro de ferro poderia derrubar pelo menos 1000 homens de uma batalha. Homens que estivessem ali com as armas em pé no meio do campo de batalha. Um carro desse atravessaria eles como uma faca quente passada na manteiga. Ele tinha 900 carros de ferro para encarar o povo de Israel, que nessa época, lembra, na história de Sangar, eles não tinham sequer uma lança. Eles tinham que se valer de ferramentas de trabalho, pedaços de pau para lutar. Imagina o exército de Israel. Que exército Israel vai montar? Israel não tem condições. Mas ainda assim, o texto nos diz que Deus vai levantar uma mulher chamada Débora, verso 4. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ela era tão famosa já que até a palmeira tinha recebido o nome dela, já uma homenagem, Aqui no nosso país a gente dá nome de rua, de locais de evento, de estádios, e no caso dessa época era uma palmeira que chamava Débora. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Então, o que nos é dito é que essa mulher estava ali como uma juíza, uma governante no povo de Israel, tomando ou auxiliando o povo a tomar decisões em causas pequenas. Eles vinham para ela e ela orientava, ela aconselhava, ela ajudava o povo a caminhar conforme a vontade de Deus. Ela era profetisa. Deus escolheu essa mulher para realizar a obra, para servir ao Senhor nessa época tão difícil que o povo de Israel estava passando. E aí você vai ter aqui, claro, não posso deixar de falar, uma grande discussão, Muitos pegam esse texto aqui e falam, olha, tá vendo como a mulher pode liderar na igreja? Pode ser pastora, apóstola, profetiza, E aí você tem uma briga terrível. Gente que por causa desse texto quer liberar a liderança feminina e eclesiástica.
E já tem outros que falam, não, isso aí nem aconteceu, né? Porque não quer nem ter que debater, ele ignora. Não aconteceu, arranca isso aí da Bíblia, né? O que a gente faz com um texto desse tão terrível? Estou tremendo nas pernas aqui, né? Mas a verdade é que, se você tem acompanhado as aulas de escola bíblica dominical, né? Você tem acompanhado, o pastor Rodrigo tem lidado com a questão da liderança de uma igreja saudável. E há pouco tempo ele bateu bastante, né? Bateu não, colocou bastante claramente a importância do serviço feminino e explicou qual é o lugar da mulher, o ministério da mulher, com toda a cautela, com todo o cuidado que as Escrituras nos trazem. E, com certeza, irmãos, esse texto aqui não é um texto que você deve ignorar. Nós não podemos só passar um pano e falar, não, ninguém, nunca aconteceu, nunca teve uma profetisa. Não só Débora foi profetisa, mas tiveram outras. Ruda e as filhas de Felipe no Novo Testamento. Deus usou mulheres para realizar a sua obra. Mas esse texto aqui, ele não serve de base para determinarmos que uma mulher deve ser uma oficial da igreja, uma pastora nesse sentido, ou uma presbítera, né? Não. Esse texto, ele é um texto que nós, quando paramos para estudar e interpretar as Escrituras, entendemos como um texto descritivo. É um texto que está descrevendo o que o povo de Israel estava vivendo, como a Israel estava naquela época como nação. Não é um texto que prescreve. Esse texto não serve para você basear a doutrina, para você tirar daqui princípios para você realmente exercer na igreja, dogmas, né? Não, aqui é uma descrição de um período tão terrível que Israel estava vivendo. No entanto, Deus escolheu essa mulher para liderar Israel. Deus chamou ela, e o texto não diz o porquê Deus fez isso. Se foi porque só tinha homem covarde lá naquele tempo, se foi porque a autoridade feminina, masculina, era um fracasso, estava em frangalhos. Alguns comentaristas vão nessa linha, de que Deus não tinha nenhum homem suficiente que ele pudesse erguer e falar, você vai ser o juiz. Eu não penso assim, porque Deus poderia ter levantado um homem, ele é Deus, ele pode fazer do Pedro, pescador, Galileu, alguém que se levanta no dia de Pentecostes e prega para um monte de fariseu e sacerdote com toda a autoridade e poder. Deus é poderoso. Mas por alguma razão ele quis usar Débora. E o texto não vai deixar isso muito claro para nós, não deixa a razão. Mas alguns vão nessa linha de que os homens eram todos fracos. Deus não tem poder de fazer um homem fraco ficar forte. Na visão de muitos. Mas a verdade é que Deus, por suas razões, por seu desejo, instituiu Débora como juiz e profetiza. E é interessante que esse texto, quando você interpreta, você entende, é um texto descritivo, que está descrevendo como Israel estava vivendo como nação em uma época tão difícil, e também ele tem um contexto. Você sabe que Israel não é igreja, é diferente. Tem gente que cata esse texto e fala, não, pode ter pastora, porque Israel é igreja. Não, Israel ela também é um estado. Israel é uma nação. E como nação, a nação depende de oficiais, não depende? Você não tem no nosso país vereadoras, prefeitas, juízas. Tem algum problema de uma mulher ser ministra da justiça? Não. Como nação, normal. Israel estava se valendo disso também. Deus usou Débora como juíza, não podemos ignorar. Mas ao mesmo tempo não podemos falar que esse texto está aprovando a liderança feminina na igreja. Porque os textos que prescrevem a questão de autoridade, como deve ser a liderança da igreja, quem deve exercer a liderança na igreja, que estão todos no Novo Testamento, você sabe muito bem, se você participou das aulas, o que é prescrito lá, né? Deus deu autoridade para o homem. E essa é uma coisa bem básica, né? Nós temos bem estabelecido aqui na igreja. Se você tem mais curiosidade sobre esse assunto, nós não vamos ter tempo de tratar tudo, então procure os vídeos, as aulas que o pastor Rodrigo deu, aulas excelentes, e você vai entender a importância do ministério feminino. Você vai entender que Deus, em sua soberania, criou homem e mulher, como nós declaramos hoje, né? Conforme a sua imagem. Não é questão de que a mulher é inferior, por isso ela não pode liderar. Nós vemos que Deus aqui no Antigo Testamento se valeu da liderança de uma mulher. Claro que ela não foi juíza no sentido completo, exclusivo, porque quando foi para ir para a batalha, quem que ela vai chamar? Ela vai pegar na espada e vai lá no meio da guerra? Ela vai acompanhar, mas quem que vai liderar o exército?
ela vai se valer de um homem. Em um tempo tão difícil, que também é um homem muito criticado, coitado do Baraque, né? Não sei se você já ouviu críticas para o Baraque. Tem gente que pega pesado com o Baraque. Porque quando chega lá naquela conversa que eles têm, que Débora, sendo usada por Deus, convoca o povo para a guerra, né? Ela diz ali, o texto diz que ela atendia debaixo da palmeira, na região montanhosa. O verso 6 diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, verso 6, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. Eu os entregarei em suas mãos. E aí vem a razão das críticas para com Baraque. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. E Débora responde: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E aqui, por causa desta razão, do convite de Baraque, né? Olha, você tem que ir comigo, porque eu não vou sozinho. Ainda mais nesse tempo, que era um tempo onde realmente as mulheres não tinham valor algum na sociedade, naquela cultura. Mas ele, ao ser chamado para a batalha, ele diz: eu só vou se você for comigo. Se você não for, Débora, eu não vou. Muitos criticam Baraque e falam ele foi covarde. Ele não teve fé. Mas o texto bíblico em momento algum diz isso. Você não vai encontrar nessa leitura e nem na próxima, no capítulo 5, que vai ser o Cântico de Débora, qualquer depreciação acerca da fé de Baraque. Pelo contrário, quando você vai para Hebreus capítulo 11, você vai descobrir que o nome do Baraque está lá, na galeria dos heróis da fé. E eu quero até ler com os irmãos, capítulo 11, se você puder colocar na transparência, 11, na transparência. Nossa, essa é, o pessoal entendeu, teve gente que nem ligou, ainda os mais novos, pode pôr na... Como é que chama isso aí, Rodrigo? Na projeção, aí, ó. Tem que se beneficiar, né, daqueles que te cercam, então. Ora, vamos lá. 11, o verso, cadê? O verso 31 até o verso 34. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que direi? E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas fechando a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E aqui eu penso que ele estava pensando em Baraque, pôs um exército estrangeiro para correr, porque pela fé Baraque foi para essa batalha, porque ele não tinha exército, ele não tinha carro de ferro, ele não tinha sequer um armamento adequado, mas quando Débora chama ele, ele fala: olha, você tem que ir comigo. Você acha que o fato de Débora ir com ele ia garantir alguma coisa? Que fosse outro homem. Se não fosse pela fé, jamais ele teria avançado. Ao invés de criticar Baraque, como muitos fazem, a verdade é que nós temos que olhar para Baraque como um homem humilde. Débora, ela tinha uma posição consolidada como juíza, e ele reconhece a posição dela como profetisa. E como era o costume, você vai ver, principalmente na vida de Davi, em todas as empreitadas dele, ele levava um profeta, um sacerdote, para consultar o Senhor. Se alguma coisa mudasse, ele tinha a orientação de Deus à mão. E por vezes Davi fez isso. Alguns comentaristas, e eu também entendo assim, Baraque viu a necessidade de Débora ir com ele para caso ele precisasse de uma orientação nova do Senhor. Ele não está sendo um homem covarde, pelo contrário, ele está sendo humilde.
ao ponto de reconhecer a posição dela e se valer, se beneficiar do fato de que Deus usa ela. Deus fala através dela e ela tem sido usada por Deus nessa batalha, nessa empreitada. Só que Débora avisa ele: a glória não vai ser sua. Deus vai dar a glória, a honra da batalha vai ser para uma mulher. E aí quando a gente lê o texto, a gente pensa: a Débora vai ser honrada, né? Você está achando que é a Débora, talvez, né? Mas se você já leu a história, você sabe que não. Tem mais uma para aparecer, mais uma personagem para chegar no nosso texto. Mas antes de chegar lá, vamos avançar mais um pouquinho. Mas o que nós temos que aprender aqui, irmãos, é que Deus, Ele tem pessoas prontas para usar em tempos difíceis. Ele prepara os seus servos, Ele escolhe quem Ele quer. Talvez não seja quem esperamos, mas Deus escolhe aqueles que Ele quer usar. Ele se vale da capacidade daqueles que Ele escolhe. E Débora está sendo usada aqui. Baraque é chamado para a batalha, para liderar, e ele fala: olha, eu só vou se você for comigo. E humildemente ele chama ela para acompanhá-lo. E o texto diz que ambos seguem para a batalha, né? Diz que ela aceita. Verso 10: então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. E é interessante que essas duas tribos são tribos do norte. Geralmente os livramentos que nós lemos e vemos na palavra de Deus são tribos do sul, Judá, Benjamim. Mas nesta ocasião, o que está acontecendo vem do norte, né? O povinho mais do interior. Aquele povo que o pessoal no Novo Testamento fala: pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, né? Hoje nós com os jovens aprendemos um pouquinho sobre isso, né? Os nazarenos, né? Pode alguma coisa vir lá da Galileia? E Deus está trazendo homens, 10.000 homens das tribos do norte para fazer, né, essa emboscada, para pegar Sísera e o seu exército de forma surpreendente. Deus então convoca Baraque convoca o seu exército, 10.000 homens seguiram ele e Débora também foi com ele. O verso 11 dá uma nota que parece aleatória, mas aqui aparece para nós uma indicação de quem é a terceira personagem que Deus vai usar. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Eubabe, sogro de Moisés, e que havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. O que esse versículo está dizendo é que um homem, uma família, que era da descendência de Jetro, né, de sogro de Moisés, estava no meio do povo de Israel e o povo começou a se acampar, mas ele, ao invés de acompanhar a sua família, ele se destacou mais para o norte. O pessoal estava descendo para o sul, a família dele, e ele resolveu ir mais para cima. Ok? E não é dita a razão, se porque ele teve algum problema de família, não é dito o motivo, o que deu na mente desse Éber para ele sair ele vai ficar no meio da guerra, literalmente. Talvez quando ele tomou essa decisão ele não sabia, né? Com certeza não sabia o que ia acontecer. E o texto diz que essa família de queneus está no meio da zona de guerra, entre os cananeus, entre Jabim e Israel. E ele monta tendas ali, sem saber de nada. Ele apenas decidiu sair com a sua família do bando e colocar a sua tenda nesse local. E o texto continua: anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido do monte Tabor. Sísera convocou todos os carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete e Agoim, para o ribeiro de Quizon. Por que você percebe que Sísera era um comandante implacável, um comandante sem misericórdia? Porque ele já estava subjugando Israel há 20 anos. Ele já sabia que Israel não tinha exército, não tinha armas. Mas quando ele fica sabendo que Baraque subiu para um monte para tentar alguma coisa, o povo de Israel já está se achando, né? Eles acham que vai ter alguma coisa para eles. Quer saber? Todos os meus carros de ferro vão entrar na batalha, eu vou aniquilar Israel. Eu vou dar uma lição de uma vez por todas. Então ele faz o quê? Convoca todo o seu exército, todos os carros de ferro. Mas lembra que Deus disse para Débora? Olha, se junta lá no monte que eu vou trazer Sísera nas suas mãos. Sísera vai vir com todo o seu batalhão, com todo o seu exército. E eu vou entregar na mão de vocês. Então quando Sísera fica sabendo
que Israel está tentando uma gracinha para o lado deles, ele fala: vou levar todo mundo. Mão pesada, vamos destruir esse povo de uma vez por todas. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? O Senhor luta as batalhas pelo seu povo. O Senhor não abandona o seu povo jamais. O Senhor, por mais que o povo seja um povo duro e difícil, quando o povo clama e se arrepende, Ele está pronto para atendê-lo. Ele está pronto para cuidar do seu povo. Então Baraque desceu o monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera com todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera, o comandante implacável, sem misericórdia, o que ele faz? Ele pula, né? Ele pula fora da batalha. Todo o exército dele caiu ao fio da espada e não escapou ninguém. Porém, o verso 17, Sísera fugiu a pé para as tendas de Jael, mulher de quem? Lembra da nota aleatória ali no verso 11? Éber, por alguma razão, montou suas tendas ali entre a guerra, e por um acaso, né, um divino acaso, a tenda do Éber está lá, e Jael, que é a nossa terceira personagem, terceiro integrante dessa equipe que vai trazer libertação para Israel, aparece. Jael é uma mulher de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera, verso 18. Entre na minha tenda, entre meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Acho que eu pulei alguma coisa, né? Porém, Sísera fugiu a pé, verso 17, da tenda e para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre em minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, dê-me um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe encravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. E ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então nós vemos que Deus, ele se valeu desta equipe, né? Baraque, Débora, Baraque e Jael. Jael entra em cena, está lá no meio da guerra, o marido resolveu morar ali, ela em paz com o Jabim, mas quando aparece aquele comandante que com certeza ela sabia quem era, inimigo de Israel, e ela como povo de Israel, por mais que até ali ela estava no meio da batalha e talvez sem ter tomado uma posição naquele momento, ela toma uma posição, ela elimina um inimigo de guerra. Às vezes você lê esse texto e fala: nossa, mas que mulher terrível, né? Que covardia ela fez, o homem estava cansado, com sede, ela deu leite para o camarada beber, que leite é mais difícil a digestão, cansa ainda mais, o homem dormiu sossegado, e ela foi de mansinho com a estaca. Que terrível, entra na tenda, fica tranquilo, né? Você pensa: mas que covardia, será que foi uma covardia? Nós não estamos falando de um bondoso pastor de ovelhas, né? Não. Estamos falando de um homem terrível. Você viu lá, ele pegou todo o exército para esfarelar com Israel. Então é uma guerra terrível, onde Jael
a cruel, né? Jael, a cruel, ela extermina, ela elimina esse inimigo tão terrível que era Sísera. Nós vemos que Deus, ele convoca o seu povo, ele escolhe os seus servos, e muitas vezes são pessoas que nós nem imaginamos, né? Pessoas que, né, o texto dá uma nota de que Éber mudou para um lugar e de repente essa família entra nessa missão tão importante que é de derrotar um inimigo tão cruel de Israel. E Deus, no final das contas, é Ele quem leva a glória. A glória não é para Débora, não é para Baraque, não é para Jael. Os três foram usados pelo Senhor para trazer libertação ao seu povo. O texto ele deixa muito claro que Deus é quem derrota os inimigos diante de Baraque, né? No verso 15 ele diz: e o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Então o comandante foge para o seu fim fatal, o seu fim cruel, né? E Deus mostra toda a sua soberania, o seu poder, mostra toda a sua graça para com o seu povo, mas também toda a sua justiça para com aqueles que o rejeitam. Porque esse povo que nós vemos sendo eliminado por Deus, os cananeus, os idólatras, esses vizinhos terríveis de Israel, eles tiveram suas oportunidades. Deus foi longânimo, mas agora Israel vem como espada de Deus para trazer o seu juízo. Aqueles que não se arrependem, eles caminham para esta realidade, o juízo de Deus, a espada do Senhor, e ela vem dessa forma, de uma forma cruel. Deus, ele, por ser justo, precisa julgar. Nós podemos nesse texto, irmãos, aprender que Deus, ele como o soberano Senhor, aquele que luta a batalha do seu povo, ele escolhe, ele prepara as pessoas que ele quer usar. Ele fortalece aqueles que talvez aos nossos olhos são fracos. Nessa época, ser mulher era algo terrível. Hoje você acha difícil, e realmente, nós temos uma sociedade que não trata a mulher como deveria, assim como não trata a criança como deveria ser tratada. Há uma inversão de valores em nosso tempo, mas nós sabemos o porquê disso. Porque Deus tem sido deixado de lado. O homem pós-moderno, ele não teme a Deus. Logo, ele não entende que ele é a imagem de Deus e como tal ele deve adorá-lo, glorificá-lo. E como ele faz isso? Cuidando do próximo, cuidando da criação. Não, o homem ele se aprofunda, ele avança no pecado cada vez mais, se distancia cada vez mais. E por mais que se fale, né, hoje em dia o feminismo se levante, por mais que se bata nessa tecla, não resolve. Porque o que resolve não é o feminismo, não é o machismo, mas é saber que somos a imagem de Deus, homem e mulher, são iguais. Deus deu capacidades, Deus deu qualidades para ambos. Um depende do outro. Lembra no começo da mensagem? Nos beneficiamos do serviço de outro, ainda que seja um. Se você está vivo, você veio de uma mulher, sua mãe, né? Seu pai te criou. Se você é mulher, você precisou de um homem para sustentar você, para cuidar de você, né? Para que você viesse à vida. É necessário, não tem como escapar disso. Você se beneficiou disso, porque Deus, Ele nos criou a sua imagem. Então, o que soluciona o problema do nosso tempo hoje, que pode solucionar, é um retorno para Deus. Saber que Ele é quem nos criou e Ele pode nos usar com o seu poder, com a sua glória e para a sua glória. Irmãos, nós também aprendemos aqui que Deus sempre usa pessoas as quais Ele capacitou. Como eu disse, aos olhos humanos, pessoas que talvez covardes, como no caso de Baraque, ou fracas, ao olhar para a mulher, falar, não sabe nem usar o martelo. No caso de Jael, você viu, né? A precisão. Deus usou Débora para governar, para instruir Baraque, o povo. E se você ler a palavra de Deus com atenção, você vai ver que ao longo da história da redenção, Deus tem feito isso. Vencido as batalhas, se valendo de personagens que em nossa visão, na visão humana, são pessoas que não tinham condições, talvez. Mas que Deus
usou. E usou por qual razão? Para humilhar. Para humilhar o inimigo, no caso de Jabim, e no caso da nossa salvação, como Deus veio construindo a obra da salvação ao longo dos anos. A Bíblia diz que Cristo veio a este mundo na plenitude dos tempos. Até que essa plenitude chegasse, Deus veio usando homens, mulheres, servos, servas, para que no tempo certo Cristo viesse e nascesse de uma mulher, né? O texto diz que uma moça que estava para casar, Cristo nasce de uma mulher simples, nasce de uma maneira simples. Ele é criado por um carpinteiro, um homem humilde, que lidava com a madeira, né? Não tinha talvez tanta instrução, mas é ele que vai ser o tutor do Deus encarnado. Quando Cristo desenvolve o seu ministério, está prestes a morrer na cruz do Calvário, aparece uma mulher pecadora para ungir ele com um perfume preciosíssimo. Muitos vão brigar com ela, né? Os fariseus vão julgar, ele nem sabe quem ela é, que tipo de pessoa é. Mas foi ela que preparou o corpo dele para o sacrifício, para a maior vitória, a vitória cabal, a vitória sobre o nosso pecado. E por causa da morte dele na cruz, fomos libertos da escravidão do pecado. É assim que Deus age, é assim que Deus vence com os seus agentes, que talvez mesmo depreciados, né, não têm condições, mas é Deus quem capacita as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, as fracas para humilhar as fortes. E é assim que Deus age. Foi assim que Deus agiu no tempo dos juízes, se valendo dessa equipe: Débora, Baraque e Jael a cruel. É assim que Deus age hoje. Deus usa pessoas na sua vida que talvez você nem tenha percebido, mas Deus tem levantado os seus e capacitado para que você possa se beneficiar na sua vida cristã. Você tem provado do Evangelho, porque Deus tem vencido as batalhas para que o Evangelho chegue até você. E se você tem crido nesse Evangelho, se você está aqui hoje e já creu, você de fato reconhece que o Senhor é o seu maior e melhor bem, é Ele que de fato é o seu dono, que ser Senhor é ser dono, é aquele que manda. Se de fato Ele é o seu Senhor, você não pode trocá-lo por nada. Não troque, não faça como Israel: quem manda na minha vida sou eu, vou fazer o que é reto aos meus próprios olhos, vou fazer o que é mal aos olhos do Senhor, eu que vou mandar na minha vida. Não tenha esse tipo de atitude. Pelo contrário, submeta-se à palavra de Deus. Não queira provar na sua carne as consequências que o pecado traz. Olhe para Israel: Jabim, um rei cruel; Císera, um comandante terrível. 20 anos de sofrimento. Você pode olhar ao seu redor e ouvir de pessoas que deixaram o Evangelho por um tempo. A verdade é que você pode olhar para mim, eu que estou aqui na sua frente. Passei um período longe do Senhor, período terrível. Não há graça, não há palavras para descrever quão terrível é estar longe de Deus, do povo de Deus. As consequências que o pecado traz, o caminho de retorno, um caminho terrível. Você não precisa provar disso. Você precisa se achegar ao Senhor, aprender com a lição do outro. Já teve gente que experimentou, você não precisa provar. Confie na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que você deve amá-lo mais do que todas as coisas. Você ama o Senhor mais do que tudo? Ele é o primeiro em sua vida? Busque-o, deseje-o. Você não tem nada a perder. Mas se você resolve trocá-lo, como Israel trocou Deus, não só aqui, você vai ver, o livro de Juízes é um desenrolar de naufrágio. Israel vai só naufragando. Eles provaram dessa libertação, capítulo 6 nós vamos ter outra história terrível. E vai piorando. Você quer provar isso? Você quer passar por esse sofrimento?
Se achegue ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua vida de fato. Coloque o seu coração à disposição dele. Deixe ele reinar. Que de fato ele seja o seu Senhor, o seu libertador. Ele pagou um preço caro. Jesus morreu na cruz do Calvário para poder perdoar a sua dívida. Mas não só para isso, para poder reinar sobre a sua vida, para poder ditar o seu caminho, guiar você como o bom pastor que ele é. Confie nele, descanse nele. O Senhor sempre vence a luta e ele já venceu. Você não precisa buscar mais nada lá fora. Ele é todo seu. A comunhão plena e perfeita, por meio do seu sangue, está realizada, comprada. Você precisa crer e se submeter a ele. Que Deus nos ajude como igreja a entender que Deus, ele é quem luta as batalhas por nós. Ele venceu a maior batalha de todos. E quando ele batalha, ele se vale dos seus servos, que por mais que aos nossos olhos talvez não sejam tão capacitados, não tenham tanta força, o segredo não está no instrumento. O povo usa os seus servos para o benefício desse corpo, para que ele siga saudável. Um corpo que não vai ficar doente, que não vai sofrer, mas que vai produzir fruto para a glória do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós te damos graças pela sua misericórdia, e eu rogo ao Senhor que o Senhor possa trabalhar nos corações aqui esta noite. Se há alguém aqui esta noite, ó Deus, que ainda não tem provado dessa vitória tão maravilhosa que o Senhor realizou na cruz do Calvário, o Senhor se valeu dos seus agentes, dos seus servos e servas, para que tamanho sacrifício fosse feito. Nós te somos gratos porque não merecemos, assim como Israel não merece. Nós, muito menos, porque somos indignos, amamos o pecado. E a nossa tendência é fazer o que é mal aos seus olhos. Tem misericórdia de nós. Pai, se há alguém aqui hoje à noite que talvez está nessa linha tênue entre entregar a vida ao Senhor e viver ao seu próprio modo, que o Senhor possa, através do seu Espírito, convencê-la, convencer esse coração, essa alma, a te servir, a se sujeitar, a te buscar em primeiro lugar. Tem misericórdia, ó Pai, eu te peço. Peço pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos, homens, mulheres, moças e rapazes, que possamos, ó Deus, à luz da história de Israel, aprender que trocar o Senhor pelo pecado, pela nossa carne, pelo nosso desejo, não é um bom negócio. E que é um caminho duro, dolorido de retorno. Que o Senhor, na sua santa misericórdia, possa estar ensinando, inculcando isso em nossa mente e coração, para que jamais venhamos vacilar e trocar o Senhor pelo nosso desejo, pelo pecado, Pai. Pois eu te peço em nome de Jesus. Amém.